Ele é bem molinho e é muito fofinho. Olha a marquinha de vacina dele. Vamos fazer o parto dessa bebezinha comigo? Aí ele tava deitadinho assistindo com a irmã dele. E aí, antes dele dormir, o que eu pensei? Vou fazer o TT dele para ele tirar a soneca da manhã e ficar mais tranquilo. Minha gente, nas últimas semanas explodiu na internet brasileira assuntos sobre bebês reborns. Bonecas super realistas feitas à mão. Vídeos publicados no TikTok e também no Instagram mostram esses adultos reagindo com esses bonecos como se fossem crianças, bebês de verdade. Algumas pessoas levando para passear, outras amamentando, outros fazendo parto desses bonecos, agendando consultas médicas, dando mamadeira, trocando de roupa, levando para passear e até tentando usar assentos e filas preferenciais. De um lado, há quem critique, questionando a sanidade mental desses adultos que estão tratando bonecas de silicone como crianças de verdade. Mas a pergunta que fica é: isso é um hobby, um afeto ou simplesmente uma loucura coletiva? E para responder essa pergunta e conversar conosco também sobre esse tema que está super em alta na internet, eu convidei a psicóloga Érica Battistelli. Bom, eu já começo dizendo que a gente deve tomar cuidado quando a gente fala que é uma loucura, porque estigmas não ajudam ninguém. Sim. E a loucura, ela precisa ser diagnosticada também, né? Uhum. O que a gente vê, o que eu posso observar vendo os vídeos essa semana, uma alienação. Uhum. Eu diria que afeto não, né? O afeto precisa ser uma coisa mais real, não que não exista afetos, né? Sentimentos imaginários. Sim. Mas eu diria que as pessoas elas estão praticando uma fuga, sabe, dos vínculos reais, da complexidade de viver, das frustrações. Elas estão intolerantes, e aí eu digo que elas estão buscando inconscientemente uma fuga. E aí vão aparecer nesse tipo de situação, porque você ter uma boneca na qual você intitula como um bebê real é uma coisa, né? Você ter uma boneca que você intitula como bebê real e quer que a sociedade tenha o mesmo tipo de delírio que o teu, levando a um posto de saúde, né? Em Nova Lima, Minas Gerais, dia 15, teve o primeiro manifesto nacional. Justamente puxando esse gancho aí em questão do SUS, e a senhora faz parte do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde aqui de Cidrolândia, até como psicóloga, enfim. Teve deputados, não só aqui do estado, como João Henrique Catã, mas de outros estados também, que tiveram que se preocupar, né? Como se não tivesse outra coisa para se preocupar, outras pautas para se preocuparem, né? E criar leis para justamente isso, proibir que essas pessoas que têm bebês reborn levem ao SUS para fazer algum tipo de tratamento. Uma boneca de silicone talvez vai estar doente, vai estar com gripe. Eu vi um caso num vídeo em que um senhor perdeu o emprego porque o bebê reborn dele ficou gripado e ele não foi trabalhar. Sim. E aí eu fico pensando, né? Eu acho que é uma reflexão que todos devem fazer. Isso não está normal, né? Uhum. Porque é uma boneca e não é um ser humano. Para ser ser humano, biologicamente falando, tem características estudadas e conceituadas pela ciência. Sim. Né? Então, assim, hoje mesmo, além desse vídeo do desemprego, um padre se manifestou em Minas Gerais porque ele negou o batismo do bebê reborn. Teve isso também? Teve, em Minas Gerais também, deve ser bem na região de Nova Lima, como eles estão colocando, eu não cheguei a ver exatamente o local. E ele pediu para os fiéis, caso alguém esteja tendo bebês reborns, que procure um psiquiatra. Na maioria dessas pessoas que têm esses bebês reborns, né, é justamente para criar afeto, vínculo, mas a gente para pensar, no Brasil, tem tantas crianças aí para serem adotadas.
Por que essas pessoas, esses adultos, não pegam e não adotam uma criança? Nós estamos falando assim de um delírio coletivo, né? Que é um grupo de pessoas. Mas eu diria que não tem normalidade nessa situação. Sim. Mas cada caso você encontraria particularidades diferenciadas, tá? Nós teríamos aí uma moça que nunca conseguiu ter um bebê e talvez não tenha trabalhado isso, e aí tenha se fixado numa paranoia, num delírio, sabe? Sim. E aquilo está suprindo. Então, de qualquer forma, eu indico a psiquiatria, né? Sim. Para dar uma avaliada na situação. E uma criança é muito mais do que uma boneca reborn. Com certeza. Além de tudo, o afeto que não é transmitido, é delírio da cabeça da pessoa achar que ela está sendo retribuída nisso. Sim. Né? Chega a ser insano. E se tiver sendo retribuída, né, esses bonecos pode saber que está possuído e pode levar para um padre, um frei, né, para poder exorcizar isso aí. Ou pode ser o Chuck ou pode ser a Annabelle aí. Então é melhor tomar cuidado. Uma coisa para você, né? No momento que eu escutar o bebê responder, a boneca reborn responder para mim, eu diria para ir mais rápido ainda ao psiquiatra. Sim. Porque nós chegamos num ponto que as novas gerações, elas não toleram mesmo frustrações, não conseguem lidar com a complexidade de relacionamentos, né? A gente vê imaturidade, né, em locais profissionais, pessoas adultas que educam outras pessoas, tomando atitudes mesquinhas, infantis. Então, assim, no geral, você pode ver a quebra de valores, o fato das pessoas estarem buscando um pouco diferente da sexualidade, que muitas vezes é uma escolha do que eu quero viver, e ter uma boneca reborn também é uma escolha, é um direito que a pessoa tem. Mas no momento em que é só dela, Sim. Né? No momento que ela me obriga, no SEM, a atender uma criança psicologicamente, uma boneca reborn, aí virou uma coisa coletiva, né? Sim. Então, assim, e vai me processar, e vão se criar leis para isso, aí nós estamos com a política mais insana ainda, né? É igual eu vi uma postagem lá da Prefeitura de Curitiba, onde eles fizeram um post sobre os assentos preferenciais de ônibus, né? Gente, nós adoramos bebê reborn, mas isso daqui não é para boneca, é para mães que têm filhos reais, né? Seres humanos, não é para boneca, não faz nenhum sentido. Então você para pensar que ponto a gente chegou a ter que explicar isso para essas pessoas, né? Eu fico pensando na inversão de valores, sabe? Até onde eu estudei e continuo estudando, não está dentro de um padrão de normalidade. Isso cientificamente falando. Uma pessoa pode se ofender com esse vídeo, tudo, mas eu estou falando de ciência, né? E pode ser que no futuro essa boneca, né? Nós temos bonecas que falem e agora talvez as indústrias vão investir nisso, né? Oh, com certeza. Para criar uma coisa mais real. Mesmo assim, ela não é um ser humano e a gente não pode perder essa noção que é o limite, né, gente, entre a sanidade e insanidade. Até um motivo, na maioria das vezes, a gente vê de chacota, né? Muitas pessoas, quem quiser babar de bebê reborn, eu estou aqui me candidatando, né? Eu vou criar uma creche de bebê reborn, porque é um silêncio, logicamente vai ser um silêncio, né? Porque, assim, dão liberdade, né, para serem zoados. Embora essas pessoas, assim, claro, possa ter ali um afeto, alguma coisa por essa boneca de silicone, de borracha, mas é bom procurar tratamento, né, adequado, corretamente, o psicólogo, o psiquiatra. Eu até vi, hoje eu estava estudando, né, e até vi um estudo que está sendo feito da confusão de sintomas de uma possibilidade de um autismo e os sintomas do transtorno relacionado ao celular. Então, assim, o ser humano, ele está cada dia mais isolado, ele está cada dia mais com dificuldade de se relacionar, de ter relacionamentos. É uma competitividade mais insana, não é uma coisa que está saudável. Na sua opinião, por que as pessoas hoje em dia preferem mais ter interatividade com um boneco de silicone do que com uma criança real? Por que chegou a esse ponto, Então, eu acho que a internet ela tem um bom papel nisso,
que é um instrumento maravilhoso, tecnologia, a gente dá uma volta no Japão em 3 minutos. Eu acho ótimo. Eu só acho que nós não sabemos utilizá-la, né? E isso fez a gente adoecer, fez a gente ter uma dependência muito grande com a tela. A gente não percebe que a gente fica 3 horas numa rede social e diz que não tem tempo para fazer uma academia. Sim. Então, assim, o próprio comportamento já está distorcido, né? Porque se eu ficar aquelas 3 horas no Facebook, no Instagram, e eu pegar só 40 minutos, eu consigo ir na academia e ainda voltar a ficar na rede social. Hoje mesmo, uma paciente no consultório me perguntou, e se alguém quiser que a senhora atenda, né, um bebê, tudo tal, a senhora vai ganhar maior dinheiro. Vai ganhar dinheiro e não vai fazer nada. Tipo assim, né? Aí eu peguei e falei, olha, eu estaria tão doente quanto a pessoa que me trouxe. Com certeza. Né? Então a gente até faz as piadinhas da creche, de abrir um consultório para bebê reborn, mas aí é outra pessoa entrando no delírio coletivo. Aquela mentira, né? Pra que eu vou no psicólogo, ou até mesmo no psiquiatra, né, se eu não tô louco? Não necessariamente você vai se consultar num psicólogo se você estiver louco. O pessoal ainda com esse estigma, Sim. Porque a psicologia lá atrás iniciou a profissão trabalhando em hospitais psiquiátricos, sanatórios. E realmente nós trabalhamos com loucura também dentro desses locais, né? Geralmente as pessoas que estão tão fora de si, elas não ficam muito tempo por aí, né? Elas acabam sendo interditadas, assistidas, né? De outras formas, né? Então, assim, você vê até a questão, né? As pessoas hoje cometem homicídio, vão atrás de profissionais desse para se livrar, né? Livrar de penalidades, aquela coisa, mas tudo, até a psicologia e a psiquiatria em relação a isso, ela tem parâmetro para se justificar, sabe? Nem todo mundo que faz isso está fora de si, e fora de si no sentido, não pode responder pela sua ação, tem muita gente que pode. Até a onda da boneca reborn já faz um tempo já, mas você via com crianças, os pais lá, eu comprei uma bebê reborn para minha filha, quando você pagou a mais de 2.000, a gente até assusta com o valor, né? Mas para criança. Aí vem vindo, e você vê adultos de 40, 50 anos fazendo parto de bebê reborn, levando reborn para supermercado, reborn para tomar vacina. Pior que se ainda fosse brinquedo, vamos pensar que a pessoa tivesse um problema aí e meio infantilizasse com 50 anos. O problema é que chega a ser um delírio tão grande que a pessoa, eu digo para você, como psicóloga, que realmente ela acredita que é um bebê. Sim. Eu não conseguiria colocar isso em palavras para você, porque são anos que a gente estuda para entender a diferença. Mas que não é uma coisa fingida, não é. Aquele ser, ele está acreditando de verdade que aquilo é um bebê. O que a gente não pode confundir é que ele não é um bebê, entendeu? Nós não podemos entrar nesse delírio. Teve uma advogada, inclusive o vídeo dela repercutiu na internet, onde ela foi procurada por uma mãe de bebê reborn, né, que constituiu uma família, ela, seu marido e a boneca. Eles se separaram, aí o marido queria reivindicar o direito dele, né, porque ele também pegou um afeto a essa boneca. Mas eu falo para você, de delírio individual vira coletivo, que a gente tem até uma manifestação 15 de maio, tá aí, registrada, né, em Minas Gerais. Então, assim, já deixou de ser. E aí a pessoa passa a acreditar, a nossa mente, ela tem um poder incrível. Sim. Tá? Eu acho que o que mais destrói o ser humano é não alimentar essa mente com coisas boas, porque ela é capaz de nos destruir em pensamentos. Pode ver que a ansiedade, nós temos alguns pensamentos acelerados e a gente não consegue desligar. O pensamento, todo o tempo o cérebro funcionando. Então, no momento que ela passa a acreditar, esse é um bebê, ela está chorando, esse é um bebê, ela está chorando, ela passa a viver essa mentira patológica. Eu espero, vou te perguntar, até agora você não atendeu nenhuma mãe de bebê reborn, não, até mesmo bebê reborn, né, Érica? Ainda não. E provavelmente não vou, porque eu não quero participar desse delírio coletivo, entendeu? Porque a insanidade, como te falo, é aquela linha muito fina
Então, é capaz de, não digo um profissional de psicologia, mas é capaz de um profissional, às vezes um pouco com a cabeça fragmentada, alguma coisa assim, ela entrar no delírio das pessoas, viu? Isso aí pode passar a ser um problema, não é uma coisa só midiática, entendeu? Das duas, uma, né? Ou querem aproveitar a situação para ganhar dinheiro, ou já tá ficando louco também, né? Mas vai aproveitar, vai surgir, Sim. tá? Porque vai surgir a creche, vai surgir alguém mais delirante que vai montar um negócio com isso, porque a própria mídia, ela coloca isso como uma oportunidade, entendeu? E eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha sobre essas pessoas que começaram a tratar um boneco de silicone como uma criança de verdade? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Claro, gostou do vídeo? Deixe o seu gostei, compartilhe ele para mais pessoas e não se esqueça, inscreva-se no canal TV Planalto Play. Um grande abraço e até o próximo vídeo.